Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite, desta terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Nós estamos encerrando esse ano com a misericórdia, com a graça de Deus presente nas nossas vidas. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus, temos também muito que pedir, porque nós dependemos inteiramente dele. E nessa noite eu quero convidar você para me acompanhar, meditar comigo na leitura do Evangelho de João, capítulo 5. Dos versículos de 1 a 14. João 5, de 1 a 14. É a história da cura de um paralítico no tanque de Betesda. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Irmãos, a história desse homem no tanque de Betesda é uma história que mexe muito com os nossos corações, porque se você pensar na condição daquelas pessoas, né, aquela multidão de enfermos ali para os quais a medicina não tinha recurso. Eram pessoas cegas, coxas, paralíticas. E aquelas pessoas então ficavam ali naquele tanque esperando, né, que a água se movesse para que eles fossem curados. E aquele homem estava ali naquela situação há 38 anos. E esperando que alguma coisa acontecesse que mudasse a situação dele. E aí nós pensamos na situação daquelas pessoas sem esperança, daquelas pessoas aflitas, oprimidas, enfermas. E nós pensamos então, Jesus está vindo para Jerusalém, ele vem para uma festa. Mas de repente então Jesus se esquece daquela festa, ele então deixa para lá aquele acontecimento e ele resolve ir até o tanque de Betesda. Ele resolve, então, entrar no meio daquelas pessoas ali que a sociedade ignorava, aquelas pessoas ali que precisavam de um recurso que ninguém tinha. E Jesus, então, se chega até aquele lugar, se chega até aquelas pessoas. E aí a gente entende que Jesus se relaciona conosco e se preocupa conosco. Jesus se importa com as nossas necessidades. A gente vê que no ministério de Jesus, Jesus curou os cegos, coxos, paralíticos. Jesus estava sempre olhando para a condição da vida daquelas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus olhava para aquela multidão, para a multidão, ele se compadecia porque ele via aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor, se perdendo, carentes, sem ter quem resolvesse então o problema delas. E Jesus então, como Salvador, como Deus, ele deixou para lá a festa de Jerusalém para que pudesse então chegar até aquele lugar onde aquelas pessoas estão. Jesus se importa conosco, irmãos, ele se importa com as nossas enfermidades, ele se importa com os nossos problemas e ele está presente hoje da mesma maneira como ele estava presente ali no tanque de Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia.
né? Hoje nós ainda temos Jesus presente, porque nós temos uma casa de misericórdia, que é a igreja, e mais do que isso, nós temos Cristo conosco todos os dias do nosso lado, quando nós aceitamos a sua presença. Então Jesus está presente aqui hoje, como estava no tanque de Betesda, se importando com as nossas dificuldades, com as nossas enfermidades. E é mais interessante que o texto fala como se Jesus tivesse ido até Betesda única e exclusivamente por causa daquele homem. Porque logo depois que ele cura aquele homem, ele se retira para não ser abordado pela multidão das pessoas que estavam ali. É como se Jesus tivesse ido ali naquele local somente para encontrar aquele homem que estava ali há 38 anos, doente, enfermo e paralítico. Então, a gente tira uma outra lição. Além de se importar conosco, Jesus se importa com cada um de nós pessoalmente. Jesus não olha para a multidão da humanidade de uma maneira geral, ele olha para cada pessoa. Ele se compadeceu daquele homem, ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos, a Bíblia diz isso. E ele então se compadeceu daquele homem e ele foi lá só para curar aquele pecador, aquele homem, aquele paralítico. Então, irmãos, Jesus hoje está presente e nos faz a mesma pergunta que ele fez para aquele homem: você quer ser curado? Você deseja experimentar uma transformação na sua vida? Jesus então chega ali para curar aquele homem e pergunta para ele: você quer ser curado? E aí a gente pensa assim: nossa, mas a resposta dessa pergunta parece óbvia, porque se aquele homem era enfermo, paralítico, estava ali esperando aquelas águas se moverem, a coisa que ele mais queria era ser curado. Mas então por que Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus pergunta para ele, irmãos, não porque Jesus não soubesse que ele precisava de cura ou que ele queria ser curado, né? Jesus não só sabia, como Jesus tinha ciência exata da situação daquele homem, como Jesus tem ciência exata da nossa situação, porque o conhecimento dele a nosso respeito é muito maior do que o nosso próprio conhecimento a nosso respeito. Ele vê o nosso coração, ele sonda os nossos pensamentos, ele sabe das nossas ações. Jesus olha para nós e vê exatamente aquilo que nós somos, né? A gente vê que quando ele olhou para Zaqueu, ele viu um homem pecador, né? Um homem que roubava os outros, mas um homem que queria ser transformado, e ele foi até a casa de Zaqueu. A gente vê que quando ele chegou lá no poço e olhou para aquela mulher samaritana, ele sabia da história da vida dela, que ela estava em adultério, mas ele também sabia que ela precisava de salvação e que ela podia ser uma grande missionária, e foi essa obra que ele fez na vida dela. Quando Jesus olhou para o ladrão da cruz, ele sabia que aquele homem precisava de salvação e que ele ia se arrepender dos seus pecados, e ele então salvou aquele homem ali na hora da sua morte. Então Jesus olha para nós e ele sabe exatamente quem nós somos. Ele não precisava perguntar, mas ele perguntou se aquele homem queria ser curado, porque ele queria que aquele homem tivesse conhecimento da sua situação. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais, mas nós achamos que nós estamos bem. Nós achamos que sozinhos nós somos capazes de resolver os nossos problemas. E nós não temos então coragem de abrir o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu preciso ser transformado. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, que o Senhor cure o meu corpo, cure a minha alma, cure o meu espírito. Então Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, porque Jesus precisava que ele então reconhecesse a sua condição de enfermo. E a resposta que aquele homem dá é mais interessante ainda, porque aquele homem não responde para Jesus: eu quero ser curado, eu não quero ser curado. Aquele homem responde para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu estou aqui sozinho, ninguém me coloca ali naquele tanque. Naquele momento, então, aquele homem revela para Jesus
que ele tinha consciência não só da sua enfermidade física, mas que ele tinha consciência da sua enfermidade emocional. Ele se sentia, ele estava sozinho, porque já era uma tragédia ser paralítico e estar ali naquela situação, mas era talvez uma tragédia muito maior não ter ninguém que o ajudasse em nenhuma situação. Irmãos, às vezes é fácil a gente reconhecer a nossa enfermidade física, mas é muito difícil a gente às vezes reconhecer as nossas enfermidades emocionais e espirituais. E Jesus quer curar muito mais do que o nosso corpo físico. Jesus quer curar o nosso emocional, ele quer curar o nosso espiritual, ele quer tratar as nossas mágoas, os nossos traumas, as nossas memórias, e ele quer principalmente nos dar a salvação e a vida eterna. A cura que Jesus deseja fazer na nossa vida, ela é completa. Como ele queria curar completamente aquele homem, porque ele diz para aquele homem: levanta, toma o teu leito, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então ele cura o físico daquele homem, e nesse mesmo momento ele liberta aquele homem daquela sensação de estar sozinho ali sem ter ninguém que o ajudasse. E depois, quando ele encontra aquele homem no templo, ele diz: você agora está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus sabia do íntimo, do coração daquele homem, e ele então também dá àquele homem a chance de ser curado espiritualmente. Irmãos, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é o Salvador das nossas vidas. Nós podemos entregar a Ele o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas dores e as nossas enfermidades, porque Ele já levou todas elas na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus ali sofreu por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas dores, e nós fomos sarados e curados pelo sofrimento de Jesus na cruz, pelas marcas, os machucados que foram feitos em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi isso que nos salvou. E isso não nos dá a chance hoje não só de ser curados fisicamente, mas também de ser curados emocionalmente, de ser curados espiritualmente. Hoje Jesus está perguntando para cada um de nós: você quer ser curado? E quando ele te pergunta se você quer ser curado, ele está te perguntando se você tem consciência de quem você é, da sua condição de pecado e de enfermidade. E ele está dizendo para você: reconheça que você necessita da minha graça, porque eu posso operar em você uma cura completa. Eu posso operar em você uma cura completa. E nessa noite, então, irmãos, terminando esse ano de 2020, repensando a nossa vida, aquilo que nós vivemos, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, a maneira como os acontecimentos, então, nos feriram. Às vezes hoje nós estamos diante do poço de Betesda e nós estamos enfermos e nós estamos precisando de ajuda e nós estamos às vezes nos sentindo sozinhos. Mas Jesus está perguntando nessa noite: você quer ser curado? Eu estou aqui, eu estava lá e eu estou aqui. E eu vim por sua causa, eu vim porque eu te conheço, eu vim porque eu sei da sua necessidade. E se você quiser ser curado, eu posso. Porque aquele que oferece a cura também tem poder completo para fazer, como ele ofereceu para aquele paralítico e fez. Como ele curou aquela mulher hemorrágica, como ele curou aquele homem da mão mirrada, como ele ressuscitou a filha, a Talita, como ele, em todas essas oportunidades, em todos os milagres, ele acalmou a tempestade, multiplicou os pães e os peixes. Todas as vezes que ele fez um milagre, ele não tinha o poder só de falar, ele tinha o poder de fazer. E ele continua sendo o mesmo. E nós precisamos então dizer para Jesus: Senhor, eu preciso. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ter a minha vida restaurada. O Senhor se importa comigo, o Senhor conhece a minha condição, então tenha misericórdia de mim. Se você ainda não fez isso, faça isso nessa noite. Diga para Jesus o que você precisa, qual é a cura que você precisa e aceite a misericórdia e a graça que Ele está te oferecendo. Que o Senhor Jesus esteja com você e que você pense em tudo que você precisa
terminando esse ano de 2020 e reconheça que o que você mais precisa é da graça de Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos continuar colocando na presença do Senhor os nossos amigos e irmãos que estão enfermos, necessitando da intervenção do Senhor para a cura, como aquele paralítico. Vamos colocar também as nossas vidas, para que o Senhor então esteja nos instruindo sobre o que Ele deseja de nós. Vamos orar. Senhor Deus, Deus de graça e de misericórdia, o Senhor que estava presente ali em Betesda, ó Deus, o Senhor que olhou para aquele homem e que foi ali, ó Deus, para dar àquele homem uma chance de transformação. Ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus presente conosco hoje. O Senhor continua oferecendo a sua graça, o Senhor continua oferecendo a sua misericórdia e o Senhor continua perguntando se nós queremos ser curados, porque o Senhor tem uma cura completa para fazer nas nossas vidas. O Senhor pode curar não só as nossas enfermidades físicas, mas o Senhor pode curar também as nossas enfermidades emocionais e principalmente o Senhor pode nos curar do nosso pecado. O Senhor pode nos dar a salvação, porque o Senhor um dia morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Então, ó Deus, nesse instante nós oramos ao Senhor. Nós oramos ao Senhor por aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão padecendo enfermidades físicas. Ó Deus, aquelas pessoas que como, ó Deus, esse homem, como esse paralítico, às vezes estão nesse momento clamando, ó Deus, por uma cura, por uma restauração da sua saúde. Tem misericórdia. Tem misericórdia da Ana Carolina, ó Deus, naquele hospital. Ó Deus, ela está precisando muito da tua intervenção na vida dela. Ó Deus, a situação dela é muito difícil do ponto de vista humano, mas para o Senhor, ó Deus, aquilo não significa nada, porque o Senhor tem poder para fazer toda e qualquer cura. Tem misericórdia da Ana Carolina, tem misericórdia, ó Deus, do irmão Feliciano, que também tem padecido dessa enfermidade, ó Deus, durante todo esse tempo. Tem misericórdia do teu servo, olha para ele com misericórdia e com graça. Ó Deus, tem misericórdia também da irmã Lucineide, da sua saúde, do pastor, da irmã Helenita, do irmão Levi, da irmã Sandra, ó Deus, da irmã Silvia, da irmã Maria José. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, da irmã Marli, da irmã Maria de Fátima, da irmã Kellen. Tem misericórdia da Odenilda, ó Deus, irmã da irmã Maria Onilda, tem misericórdia da vida dela. Tem misericórdia da Cidinha, do Rosiron lá em Porá. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas que estão nesse instante clamando pela cura, ó Deus, Senhor, cura essas pessoas. Tem misericórdia, ó Deus, dessas pessoas, olha para elas, aquelas que precisam de cura física, aquelas que precisam de cura emocional, porque estão sofrendo por uma mágoa antiga, estão sofrendo porque perderam seus entes queridos, estão sofrendo, ó Deus, porque estão lutando contra uma enfermidade que não conhecem, estão sofrendo porque estão sem emprego, estão sofrendo, ó Deus, porque precisam de uma solução para um problema e não conseguem ver a resposta. Ó Deus, o Senhor é a resposta. O Senhor é a resposta para as nossas angústias, para as nossas tristezas, ó Deus. Então tem misericórdia e cura essas pessoas emocionalmente. Abençoa a irmã Welcia, ó Deus, com a sua família, a irmã Rose, a família do pastor Marcos lá em Caldas Novas, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia daquelas pessoas que precisam de uma cura espiritual. Nossos amigos e familiares que ainda não te conhecem ou que estão afastados do Senhor, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, da família da irmã Maria de Fátima. Ó Deus, o Senhor conhece a família da tua serva e o desejo que a tua serva tem de ver as suas filhas, o seu irmão, o seu neto aos pés do Senhor. Tem misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, da família do irmão Tim, da família da irmã Helenita. Ó Deus, nós temos orado por essas pessoas, pelos nossos adolescentes, pelos pais dos nossos adolescentes. Tem misericórdia, o Senhor pode curar espiritualmente, o Senhor pode salvar. Abre os olhos dessas pessoas para que elas reconheçam a sua condição e para que elas entendam que precisam do Senhor. Senhor, nós te clamamos também nesta noite pela igreja, pelo teu povo sobre a face da terra nesse momento, ó Deus, tão delicado. Ó Deus, que os olhos do teu povo sejam iluminados com a tua verdade. Que nós possamos entender, ó Deus, que devemos buscar ao Senhor
ó Deus, em todo o tempo, que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor. Ó Deus, que o inimigo, ó Deus, não consiga, ó Deus, afastar o teu povo do teu serviço e esfriar o coração dos teus servos, mas que o Senhor esteja sendo a prioridade na vida dos teus servos. Aviva a tua igreja, ó Deus, traz avivamento, convence, ó Deus, aqueles que estão iludidos com o pecado, ó Deus, convence aqueles que estão iludidos com as coisas que o mundo oferece, ó Deus, tem misericórdia daqueles que têm se embaraçado com as coisas deste mundo, ó Deus, aviva o teu povo, anima o teu povo e a tua igreja, ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua graça, porque nós não somos nada sem o Senhor, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Deus, ao contrário de nós, o Senhor pode operar todos os milagres, o Senhor pode fazer qualquer coisa, e o Senhor tem um plano e um propósito para nós. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, nos transforma para que possamos, ó Deus, entender o teu propósito para nós, muda as nossas vidas. Ó Deus, que nesse ciclo de 2020 que está sendo encerrado, ó Deus, que possamos aprender com os nossos erros e entender que a prioridade da nossa vida precisa ser o Senhor. Ó Deus, nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar, nós precisamos colocar o teu reino acima de todas as outras coisas na nossa vida. Então tem misericórdia de nós, que possamos viver o Senhor, que possamos viver o teu evangelho. Tem misericórdia de nós, coloca a tua mão de poder sobre nós. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é santo, é justo, é bom. O Senhor é aquele que cura, é aquele que faz, é aquele que intercede por nós, é aquele que está, ó Deus, cuidando das nossas vidas. Eu te adoro, ó Deus, na beleza da tua santidade. Ó Deus, eu te adoro porque o Senhor é Deus glorificado, porque o Senhor é um Deus como nenhum outro há. O Senhor fez os céus, a terra e tudo que nele existe, e o Senhor é dono e soberano de todas as coisas. Nós te adoramos porque o Senhor, ó Deus, é justo, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor escreveu a nossa história com exatidão. Nós te adoramos pela tua onisciência, pela tua onipotência, pela tua onipresença, pela tua grandeza. Nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te damos graças, porque apesar de toda a tua glória, o Senhor se importa pessoalmente com cada um de nós. Nós oramos ao Senhor nessa noite, no nome poderoso, no nome sobre todo nome, no nome daquele que é, ó Deus, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que é o pastor das ovelhas, aquele que é a porta, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida verdadeira. Nós oramos ao Senhor nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja abençoando você e a sua família, esteja dando para você a cura que você precisa nessa noite. Amanhã, quarta-feira, nós teremos devocional novamente às 20 horas. O nosso culto será na quinta-feira, às 22 horas, nosso culto especial de Ano Novo. E aí na quinta nós não teremos devocional, só a transmissão ao vivo do nosso culto pelo Facebook. Sexta-feira retornaremos com a nossa devocional, já no ano de 2021. Que o Senhor então nos abençoe, no nome poderoso de Jesus. Amém. Quando a vida é difícil demais e a injustiça sufoca o prazer, vem o Cristo em busca de paz e nele encontro razão pra viver. Às vezes eu lamento a sorte que tive.
vou vê-lo, enfim. Eu sei que Ele vive. Sempre estou que verei a nem habita a justiça e o amor. Pela graça que Ele nos deu, Ele é para sempre o nosso Senhor. Ele vive. Às vezes eu lamento a sorte que tive, pois vivo em lutas, dores e guerras, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que Ele vive. Eu sei